dia a todos. Como é interessante ver um grupo de homens assim, nessa tenda. Não sei quantas pessoas estão aqui, mas bem mais do que quando nós chegamos em 61. Garanto. No dia depois de nossa chegada em São Paulo, em 1961, fomos na igreja da Bela Vista, em São Paulo. Tivemos 26 adultos e parecia 100 crianças conosco. E nós fomos para aquele prédio tão pequeno da Bela Vista e foi impressionante. Talvez tivesse lá 20 brasileiros na congregação. Tinha talvez 8 ou 10 na Vila Maria. E alguns em Rio Preto. Alguns em Rio Preto. E que nós soubéssemos na hora, só esses irmãos da Igreja de Cristo, como nós conhecemos a igreja. E para chegar aqui e ver esse grupo tão grande de homens de todos os cantos do Brasil, realmente é uma grande alegria. E peço a Deus que você possa viver suficientemente para ver o dia quando esse número também seja pequeno. E pode ser, graças a Deus. Eu dou graças a Deus por ver o meu irmão Luiz dos Santos aqui com seu filho. Vejo tantos irmãos que eu conheço há tantos e tantos anos. Eu dou graças a Deus por todos vocês. Aqueles que eu conheço há muitos anos, aqueles que eu estou conhecendo hoje. E realmente espero que as coisas que eu falo hoje sejam úteis para vocês. Quando eu cheguei em Honduras com 74 anos, um dia 2 pregadores hondurenhos chegaram lá no meu escritório e falaram: Norton, nós queremos ter um programa para os jovens de nossa área. Nunca fizemos uma campanha assim com jovens em nossa área, mas queremos fazer. Vamos chegar lá, vamos passar a noite toda e queremos que você seja o orador para a ocasião. Bom, eu fiquei chocado por 2 motivos. Em primeiro lugar, que alguém me convidasse para uma reunião que durava a noite inteira. Em segundo lugar, que eles me convidassem para pregar aos jovens. Eu com 104 anos. Eu disse: irmãos, eu estou honrado com esse convite, mas eu tenho 74 anos. Eu não me julgo a pessoa certa para falar com um grupo de jovens. Eles disseram: não, queremos que o senhor mesmo pregue. E eu pensei: olha, não sei se eu devo fazer isso ou não. Mas eu pensei, por outro lado, se eles me julgam suficientemente jovem para falar aos jovens, eu vou falar. E eu aceitei o convite. Agora, quando o João Cruz me telefonou ou me escreveu sobre vir aqui para falar sobre o sexo, não preciso falar mais nada.
Mas o que eu quero dizer a vocês, o que eu quero dizer para vocês é que agora eu tenho 82 anos. E esse problema existe ainda na minha vida. A batalha sexual. Eu não quero que vocês que são jovens, não quero que vocês pensem que vocês vão chegar a uma idade quando não existe mais essa batalha sexual. Pode mudar um pouco, mas normalmente a velhice não cega os olhos. E você com 82 anos, com 90 anos, com 100 anos, vai saber quando chega uma mulher bonita. E você vai ter um desafio sexual. Recentemente, e eu vou seguir as minhas anotações. Recentemente, eu estava pensando sobre como nós, homens, e como as mulheres, todos nós, somos seres humanos. E nós, homens, temos alguns problemas que não são os mesmos problemas normalmente que têm as mulheres. E as mulheres têm problemas que são diferentes, muitas vezes, de nossos problemas, de nossos desafios. Por isso, precisamos do Enoque e precisamos da Enoca, porque elas têm problemas também nessa área. Mas nem sempre são os mesmos problemas que nós, homens, temos. E eu vou falar hoje para os homens. Eu não acho próprio que uma mulher esteja nesse auditório, porque eu vou tentar falar francamente. Achei há pouco tempo um livro em inglês, um livro publicado há 5 anos, mais ou menos, que traduzido o título é Batalhas que os Homens Enfrentam, Estratégias para Ganhar a Guerra por Dentro. O autor tem o nome de Gregory Jans. Ele faz uma lista no livro das coisas que ele considera as principais batalhas masculinas. Eu gostaria de ler essa lista de 9 batalhas que os homens enfrentam. A pornografia, o sexo, a raiva, o afastamento emocional, o trabalho, o medo, a desonestidade, competição e consumo. Eu achei interessante essa lista. Mas esse homem é o homem que trabalha com homens que têm esses problemas. Minha responsabilidade hoje não é a de falar sobre todos esses desafios, mas sobre a batalha sexual. E eu vou fazer tudo possível para falar sobre esse assunto e para dizer algumas coisas úteis para vocês. Eu quero examinar a batalha sexual do homem e oferecer umas sugestões para vencermos esta ameaça e para mantermos puros. Eu vou dividir
as coisas que eu digo em 3 pontos principais. O primeiro ponto é: a batalha sexual não é nova nem fácil de ganhar. Esse problema que nós enfrentamos em 2017 não é um problema novo para o homem. O livro mais antigo da Bíblia provavelmente é o livro de Jó. Pelo menos a maioria dos sábios dizem que Jó é o livro mais antigo. E Jó, naquele livro mais antigo, em Jó capítulo 31, Jó capítulo 31 e versículo 1, diz o seguinte, e Jó está falando: fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Estou lendo aqui do livro de Jó, no NVI. Fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Agora, eu acho esse versículo muito importante, porque o versículo fala vários fatos. Um fato é que nós, homens, somos atraídos às mulheres pelos olhos. Agora, uma mulher também é atraída a um homem, talvez, por causa da sua aparência. Eu creio que não foi o caso, no meu caso, porque eu não sou bonito. Mas a minha mulher viu outras coisas que ela gostou. Mas sabe, quando eu vi a minha mulher, eu gostei do jeito dela, da aparência dela. Ela foi atraída, eu fui atraído a ela por meio dos meus olhos. Gostei dela. Achei minha mulher bonita. Quantas pessoas achavam suas mulheres bonitas quando conhecem? Oh! Quase todos e alguns mentirosos. Jó disse: fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Há uma diferença entre ver uma mulher bonita e saber que ela é bonita e admirar a sua beleza. Há uma diferença entre isto e cobiçar aquela mulher. Está me entendendo? Está me entendendo? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. O problema, a batalha sexual não é nova e não é fácil de vencer. José do Egito, lembra-se dele? Lembra-se de como a mulher do seu chefe pediu, implorava que ele dormisse com ela. Se lembra disso? E o José disse uma coisa que eu gostei mesmo, em Gênesis capítulo 39. Vamos para aquela passagem. Gênesis capítulo 39, a partir de versículo 6, bem no meio. José era atraente e de boa aparência. Agora, homem. Um homem bonito. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. E o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa,
e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Como eu gostaria de ver homens como José hoje. Você não acha que o José foi tentado? Você não acha que isso foi uma tentação? Essa mulher rica, essa mulher casada com um dos homens mais poderosos do Egito, ela gosta da aparência dele, do corpo dele, e ela convida, implora que ele deite-se com ela. Impressionante. E José sabia que fazer isso seria pecar contra quem? Contra Deus. Claro, seria um pecado contra ela, um pecado contra o marido dela, mas principalmente um pecado contra Deus. E quando o homem peca assim, apesar do prazer imediato, apesar da atração, apesar do desejo, quando ele peca assim, esse homem peca contra o Deus Criador. É interessante em Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, que Deus dedica pelo menos dois, dos 3 mandamentos a este pecado. A batalha sexual que estamos falando. Veja, por exemplo, o versículo 14. Não adulterarás. É claro, um mandamento simples, mas difícil. Um mandamento antigo, que trata de um pecado contra Deus da antiguidade. Mas veja esse versículo, versículo 17, que eu acho poderoso. Versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esse versículo fala sobre nossa batalha sexual e diz que nós não temos o direito de cobiçar a mulher de nosso próximo. Não adulterarás, sim. Não cobiçarás a mulher do seu próximo. Bom, eu podia falar sobre a batalha sexual na vida do Davi, podia falar sobre a vida sexual na vida do Salomão, batalha que ele perdeu de maneira extraordinária. Eu podia falar sobre os problemas que lemos no Novo Testamento, podia falar sobre a batalha e como essa batalha continuou na igreja primitiva. Em epístola, a paz, os escritores falam contra a imoralidade, contra os pecados sexuais. O Senhor, o nome dele é interessante. Primeiro nome é Sam, ou Samuel, americano, evidentemente, mas o sobrenome é sério.
S-E-R-I-O. O sobrenome. Esse homem é sério. E ele escreveu um livro chamado Pregação Sensível àqueles que sofrem sexualmente. Ele advoga que os pregadores devem falar sobre a batalha sexual nas suas pregações. Mas ele também advoga que essa pregação tem que ser muito sensível. Muito sensível. Nós não entramos no púlpito atacando, envergonhando. Mas quando tratamos desse assunto, tratamos de uma maneira que mostra para muita gente luz no fim do túnel. Agora, ele disse o seguinte, e eu cito aqui, palavra por palavra, eu mesmo fiz essa tradução e pode ter algum erro de gramática. As atividades sexuais de hoje são as mesmas que encontramos no Velho e no Novo Testamento. De fato, não há nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Acredite ou não, nós não inventamos a promiscuidade sexual, frequência, curiosidade ou atividade. Os cristãos na igreja primitiva do Novo Testamento fizeram parte de uma sociedade bem parecida à nossa. Uma sociedade saturada com sexualidade. Homens participavam nus nas Olimpíadas. Corinto, a cidade, tinha um templo a Afrodite com mais que 10.000 prostitutas cultuais. Os gregos tinham um provérbio que disse que as mulheres servem para procriar, mas os meninos servem para o prazer. Sêneca, de Roma, disse que qualquer mulher casada que se limitasse a 2 casos ilícitos seria uma criatura rara e virtuosa. Safo, que era uma mulher, com sua escola para meninas na ilha de Lesbos, e daquela ilha temos a palavra lésbica. Safo teve um caso amoroso com uma outra mulher que não gostava dela. Por isso, a mulher Safo se afogou a si mesma. Por que estou lendo isso? Para dizer que nossa batalha não é nova. E a nossa batalha não é fácil. Agora vamos para o ponto número 2. A Bíblia é muito realista sobre a batalha sexual. De vez em quando, até um casal não pode falar um com o outro sobre o sexo. O marido não se sente bem explicando para a mulher as suas necessidades, ela não também se sente bem falando com o marido sobre as necessidades dela. E de vez em quando essa situação se torna tão mal que as pessoas vivem juntos ano após ano, totalmente sem satisfação sexual. Mas a Bíblia é bem
realista sobre essa batalha. Eu gostaria de mencionar algumas coisas que a Bíblia fala positivamente sobre o prazer do sexo. O sexo dá prazer quando segue o plano de Deus. E o sexo traz calamidades quando está usada de forma contrária à palavra de Deus. Nós queremos que nossas vidas, com nossas mulheres, nós queremos que o sexo que nós temos seja um prazer para ela e para nós. Eu gostaria de ler algumas passagens, ou citar pelo menos algumas passagens que falam sobre o prazer. Pelo sexo, o homem e sua mulher se tornam uma só carne. Depois de dormir aquela primeira vez com sua esposa, o relacionamento entre vocês muda. É outra coisa. Ela é especial. Você é especial para ela. E é pelo sexo que nós conseguimos, pelo menos em grande parte, aquele maravilhoso estado de ser uma só carne. Abra suas Bíblias agora, por favor, em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2 e versículo 8. Eclesiastes 2 e versículo 8. O autor, Salomão, disse o seguinte: ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. As delícias dos homens. Ele considerou a mulher como uma das delícias da sua vida. Agora também eu gostaria que lêssemos em Cântico dos Cânticos, no Cântico dos Cânticos, capítulo 7. O Cântico dos Cânticos, capítulo 7. Agora, nós cremos que esse livro é a palavra de Deus. Eu quero que você veja como esta palavra de Deus trata da mulher aos olhos do homem. Capítulo 7, versículos de 1 a 6. Como são lindos os seus pés calçados com sandálias, ó filha do príncipe. As curvas das suas coxas são como joias, obra das mãos de um artífice. Seu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta o vinho de boa mistura. Sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Seus seios são como 2 filhotes de corça, gêmeos de uma gazela. Seu pescoço é como uma torre de marfim. Seus olhos são como os açudes de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. Seu nariz
é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Sua cabeça eleva-se como o Monte Carmelo. Seus cabelos soltos têm reflexos de púrpura. O rei caiu prisioneiro das suas ondas. Como você é linda! Como você me agrada! Oh, o amor e suas delícias! Você é capaz de falar assim sobre o corpo da sua mulher? Olha, a Bíblia é realista ou não? A Bíblia expressa as suas ideias sobre a mulher, a beleza da mulher. Eu posso lhe dizer que expressa as minhas opiniões. Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5. Versículos 18 a 20. 18 a 20. Provérbios 5, 18 a 20. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Ele está dizendo, veja a beleza da sua mulher. Se você vê a beleza da sua mulher, se ela é sua mulher e você tem uma liberdade completa e uma liberdade abençoada por Deus, se ela é assim, por que ir atrás da prostituta? Por que ir atrás da mulher do vizinho? Eu acho tão interessante. E a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 7, os primeiros 6 versículos, que o corpo do homem não pertence a ele e o corpo da mulher não pertence a ela. O corpo da minha mulher a mim pertence e o seu corpo pertence à sua mulher. E isso, um relacionamento abençoado por Deus. Agora, eu gostaria que nós tivéssemos tempo de falar sobre os múltiplos tipos de pecado sexuais descritas na Bíblia. O adultério e imoralidade ou fornicação sexual em Levítico capítulo 18, em Romanos capítulo 1, espero que vocês possam ler essas passagens depois, Levítico 18, Romanos capítulo 1. Mas essas coisas são condenadas nas Escrituras. O sexo antes do casamento, o sexo com um parente próximo, que chamamos incesto, o sexo com a mulher do seu próximo, a homossexualidade entre homens e mulheres, orgias, o sexo como ato cultural, prostituição, bestialidade, etc. Sabe, essa semana, no meu estado, nos Estados Unidos, um homem de 28 anos foi condenado a aproximadamente 6 ou 8 anos na prisão por ter relações sexuais com um cavalo
e com cachorros. E o homem até gravou visuais desses atos. Você fica chocado como eu, mas sabe que a própria Bíblia fala contra a bestialidade em Levítico capítulo 18. Essa batalha que nós temos é uma batalha bem antiga e é uma batalha que é difícil de vencer. Agora vamos passar para o ponto número 3, o último ponto. Vamos falar sobre uma estratégia para vencermos a batalha sexual. Ela existe, sempre existiu, não vai desaparecer amanhã ou a semana depois. Nossos filhos e nossas filhas vão enfrentar essa batalha. Quando você tiver muitos anos, como eu, você ainda vai enfrentar aspectos desse problema. Qual uma estratégia para vencer essa batalha? Em primeiro lugar, lembrem-se que sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3. Seria bom, pelo menos uma vez por mês, ler Colossenses capítulo 3. Onde Paulo diz que nós temos que matar certas coisas em nossas vidas. E a imoralidade sexual é uma coisa que nós temos que matar e às vezes matar diariamente. Número 2. Vamos reafirmar em nossas vidas que Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. E nós queremos agradar o nosso Senhor. Como um desses autores que eu citei falou, a batalha sexual é uma batalha de nosso interior. É um trabalho que temos que é espiritual. Parece uma batalha física. E realmente a parte física está presente. Mas mais profundamente que a parte física, é a parte espiritual desse problema. Jesus é o nosso Senhor. E Ele nos explicou que há certas coisas que os filhos dele, os irmãos dele, não vão fazer. Número 3, para vencer essa batalha. Cada um de nós precisa pertencer a um bando de irmãos dedicados que se responsabilizam uns pelos outros. Entendeu? Nós chegamos aqui com um grupo de 16 famílias. Eu tive no time missionário de São Paulo, eu tive 15 colegas, homens bons. Eles cuidavam de mim e eu me cuidava deles. Eu não sei se vocês têm um bando de irmãos que amam a você. Irmãos com quem você pode dizer, olha, eu estou com grandes problemas na minha batalha sexual. Mas você precisa pertencer a um bando de amigos e irmãos assim. É muito importante. Nós temos que entender, como parte da estratégia para vencer essa batalha,
nós temos que entender que há uma diferença entre ser atraído à mulher e cobiçar a mulher. Há uma diferença entre ver a beleza da mulher, ficar até admirado por essa beleza. Há uma diferença entre isto e cobiçar a mulher. Eu posso ver, de fato não sou cego, eu posso ver uma mulher bonita e saber que ela é bonita, sem cobiçar aquela mulher, sem tramar um plano para fazer aquela mulher que é sua a minha. Está me entendendo? Eu posso admirar a casa do meu vizinho. Eu posso admirar o carro do meu vizinho sem cobiçar aquela casa, sem cobiçar aquele carro. E eu posso admirar a beleza do meu vizinho sem cobiçar a mulher do meu vizinho. E principalmente na igreja, temos que adotar essa política em nossas vidas. Paulo disse para o Timóteo que ele deveria encarar as mulheres cristãs como suas, o quê? Irmãs. Como suas irmãs. Quando você percebe que uma irmã está ocupando tempo demais em sua cabeça, corra. Corra. Número 5. Evitar situações tentadoras, encontros casuais ou reuniões a portas fechadas com outras mulheres. Evita. Evita. Eu notei muitas vezes que no cinema ou na televisão, numa novela, vamos dizer, que uma mulher começa a caçar o marido de outra mulher. E um dia, quando todo mundo está fora do escritório, menos esses dois, ela pede que ele se deite com ela. E normalmente, nessas situações, a televisão vai mostrar o seguinte: o homem, em vez de correr, fica tentando explicar. Ele diz: olha, realmente você é bonita. E realmente eu gostaria de fazer isso. Mas eu sou um homem casado, mas eu não quero que você pense que você não seja atraente, porque está me atraindo muito. Sabe? Quando o homem faz isso, ele está praticamente caído. Ele já está perdido. Quando uma mulher faz assim com você, corra. Corra. Não explique nada. Não explique nada. Vai. Meus irmãos, esse problema é grande. Mas esse problema, essa batalha, não é impossível de ganhar. E hoje eu tentei mostrar que essa batalha não é nova e é muito difícil. Eu tentei mostrar que a Bíblia é muito realista sobre a batalha sexual.
E eu tentei mostrar algumas sugestões como estratégia para ganhar essa batalha quando você se acha realmente no fogo. Lembremos-nos de que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E meus irmãos, eu te amo. Eu sempre fico animado e edificado quando estou com vocês. Eu só toquei muito pouco nesse assunto. Não deixe que Satanás destrua sua vida pela tentação sexual. Que Deus os abençoe.